Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 26 de outubro. No Evangelho, Jesus nos convida a repensar o modo como nós vemos o seu Pai. Porque às vezes concebemos um Deus vingativo, punitivo, coisa que o Pai de Jesus não é. E uma segunda coisa, ele nos chama a produzirmos frutos. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, o vinhateiro: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou até Jesus a notícia de que alguns galileus tinham sido mortos por Pôncio Pilatos. Como sabemos, Pilatos era um homem sanguinário. E este fato da morte dos galileus possivelmente teria ocorrido na festa da Páscoa daquele ano. Em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, milhares e milhares de peregrinos subiam até a Cidade Santa. E no período daquela festa, a cidade se tornava um caos. Tinha muita confusão, até mesmo brigas. Então, possivelmente, Pilatos matou os galileus como um modo de manter a ordem ou de dar uma lição para as pessoas que estavam ali na cidade de Jerusalém. Aqui um adendo. No tempo de Jesus, imperava a crença de que quando uma pessoa adoecia ou morria precocemente ou morria num acidente, então eles concluíam que aquela pessoa tinha morrido, adoecia, pelo castigo de Deus. Era uma pessoa pecadora, portanto tinha sido punida por Deus com a doença ou com a morte. Jesus Cristo não compactuava dessa ideia em hipótese alguma. Tanto que era grande o esforço dele para apresentar o seu Pai como um Pai rico em bondade e misericórdia, nunca vingativo, nunca punitivo e jamais castigador. E Jesus acrescentou: Vocês pensam que estes galileus que morreram, junto com aqueles da Torre de Siloé,
Eram mais pecadores do que todos os outros? Não. Mas se vocês não mudarem o pensamento, morrereis do mesmo modo. Jesus chamou as pessoas a mudarem o jeito de imaginarem ou de conceberem o seu Pai. Pediu conversão. E a palavra conversão na Bíblia significa a mudança de mentalidade que implica na mudança de atitudes e de comportamento. Exemplos. Se eu imagino um Deus severo, coisa que ele não é porque é bom, então é necessário fazer um êxodo, uma passagem, para imaginar um Deus bom para mim e também para todos os outros, inclusive para os meus inimigos ou adversários. Se eu sou uma pessoa egoísta, centrada unicamente nos meus interesses, é necessário uma passagem, uma conversão, para partilhar, para pensar nos outros. É esse o modo que Jesus pede a todos os seus seguidores e discípulos. E ele acrescenta: se não mudamos, nós pereceremos. Então, que estejamos atentos ao pedido do Senhor para nós. Depois, Jesus contou uma parábola. Certo homem, um patrão, tinha uma vinha, e nesta vinha tinha uma figueira que não produzia frutos. Aqui tem algo muito estranho, porque a vinha é uma plantação de videiras, ou seja, de pés de uva, e não pés de figueira. E na parábola, Jesus conta que na vinha tinha um pé de figueira. Pois bem, naquele tempo era comum, na região da Palestina, que nas vinhas também se plantassem árvores, plantas frutíferas, porque assim eles aproveitavam mais o solo e também o espaço. Pois bem, então este patrão da parábola percebeu que aquela figueira não produzia frutos. Então ele pediu ao seu empregado que cortasse aquela planta, aquela árvore, porque estava inutilizando a terra. Aqui nós temos um chamado do Evangelho para todos nós, para que aqui produzamos muitos frutos. Lembrando as palavras do apóstolo Tiago, a fé sem as obras, sem o fruto, é uma fé morta. Nós somos justificados pela fé e também pelas obras. E quando falamos em obras, estamos falando do amor, da caridade e daquilo que já falamos, da capacidade de empatia e de pensar também no outro. O empregado da parábola disse ao patrão: não, espera um pouco. Vamos ver se ela produz fruto, só então tu a cortarás. Aqui, nesta parábola, nós temos o patrão, Deus, e nós temos esse empregado, Jesus Cristo. Como se o Evangelho quisesse nos dizer que Jesus não desiste nunca de nós. Ele continua insistindo, porque sabe que do meio da nossa miséria podem brotar coisas maravilhosas. E ele está do lado de cada um, nos incentivando a fazer a vontade do seu Pai, que é o amor. Meu irmão, minha irmã, te desejo um excelente final de semana. Que Deus te abençoe. Não esqueça que amanhã, domingo, é dia do Senhor. Aproveite para fazer um encontro com Ele, na palavra, no pão partido, ou seja, na Eucaristia. Um forte abraço e nos vemos segunda-feira. Salve Maria Imaculada.